E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Dr. Brito, advogado criminalista, professor universitário. Nosso site josebrito.com.br. Mais uma vez, venho aqui conversar com vocês a respeito de processo penal, tribunal do júri. E quero deixar bem claro que nessa conversa de hoje, nós vamos estar mencionando o debate já em plenário do tribunal do júri. Ou seja, em um determinado momento do processo, do procedimento, da fase processual, as partes estarão em plenário e em um determinado momento farão uso da palavra, ou seja, irão fazer a sua sustentação oral, o promotor e depois a defesa. E é aí que eu quero conversar com vocês. Por quê? Porque temos que lembrar que quem vai julgar se o réu é culpado ou inocente são os jurados. Portanto, são merecedores de uma lealdade processual, são merecedores de uma clareza, uma transparência naquilo que está se sustentando, tanto pela acusação quanto pela defesa. E isso engloba o maior número de informações referente ao processo, provas e às teses de acusação e de defesa. Pois bem, o artigo 478 do CPP, com a mudança, mais uma vez, por total ausência técnica do legislador brasileiro, trouxe um problema para todos nós. Vou ler o artigo e nós vamos estar discutindo isso. Artigo 478 do Código de Processo Penal. Durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referência. Então, se fizer referência a alguma dos itens que eu vou ler, pode gerar nulidade no processo. 1. A decisão de pronúncia, as decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou a determinação do uso de algemas como argumento de autoridade. Guardem isso, argumento de autoridade. Que beneficie ou prejudiquem o acusado. 2. Ao silêncio do acusado ou a ausência de interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo. Pois bem, deixo já de imediato que o promotor de justiça, pessoal, está sempre em vantagem em relação ao réu e até mesmo a defesa técnica, em razão da hipossuficiência do réu. Para produzir as suas provas, precisa de requerimento, autorização judicial, que muitas e muitas vezes são negadas com verdadeiro cerceamento de defesa. Visando isso, nós temos o princípio lá da paridade das armas. E aí, daqui a pouco, eu vou trazê-lo para nós continuarmos nosso fundamento. O que eu quero explicar para vocês é o que é esse argumento de autoridade. Argumento de autoridade é o promotor de justiça fazer menção a decisões ou do juiz ou de um tribunal que corroboram a sua tese de acusação. Então, exemplo claro, o promotor de justiça denuncia o réu no homicídio qualificado, o juiz pronuncia, você recorre para tirar essa qualificadora, o tribunal mantém. E lá em plenário, o promotor de justiça, no seu belo discurso, fala: senhores jurados, não sou só eu que entendo que tem essa qualificadora. O magistrado que está presente acatou a qualificadora, a defesa aí resignada recorreu para tirar essa qualificadora, mas o tribunal ratificou aquilo que esse ilustre magistrado também já tinha percebido quando eu denunciei, manteve-se a qualificadora. Isso é um discurso de autoridade, argumento de autoridade. Ou seja, ele está fazendo uso do papel da sua autoridade como promotor de justiça, do seu cargo, assim como do magistrado e do Tribunal de Justiça, visando somente uma coisa: seduzir os jurados a acompanharem e a acatarem a sua tese. Ou seja, ele está buscando pessoas para avalizarem, pessoas que vão dar credibilidade àquilo que ele está falando. Ele está querendo um avalista para suas falas. Isso é vedado. E o que a defesa tem que fazer nesse exato momento? Se resignar, tem que impugnar, consignar na ata, chamar a atenção do promotor, chamar a atenção do magistrado para que isso seja resolvido ali e até pode gerar nulidade no processo. Mas visando a questão da defesa, em busca da paridade das armas, em busca do
principalmente não só em busca, mas a efetivação do princípio da plenitude de defesa. Esse artigo do Código de Processo Penal, uma lei infraconstitucional. A plenitude de defesa não tem plenitude de acusação, porque já seria um absurdo. Nós, defensores, advogados, podemos e devemos fazer uso de decisões posteriores que beneficiem o réu. Eu vou fazer isso e farei sempre que isso acontecer. O mesmo exemplo do promotor de justiça, em que ele denunciou com a qualificadora, o juiz pronunciou com a qualificadora. Se eu recorrer, ou se eu tivesse recorrido, e o tribunal tivesse dando provimento ao meu recurso, tirando a qualificadora, meus amigos, eu certamente iria ler e iria falar para os jurados. Senhores jurados, não sou eu que estou aqui pleiteando isso. O próprio tribunal reconheceu que não tem qualificadoras. São desembargadores, pessoas cultas, inteligentes, serenas e que avaliaram isso. Portanto, o que o promotor se equivocou lá na inclusão de uma qualificadora, ele está equivocado aqui na acusação. Até porque o promotor ele já faz um discurso de autoridade, um argumento de autoridade no início da sua fala, quando ele fala assim, ó: senhores jurados, esse promotor de justiça veio estar presente em Vossa Excelência, é uma honra, e deixo claro para os senhores, alguns já me conhecem ou quem não me conhece, até o próprio magistrado sabe que sempre eu busco mecanismos, avaliar muito bem o processo, para requerer absolvição quando for o caso de absolvição, ou para retirar as qualificadoras quando for o caso de retirar a qualificadora. Nesse caso, eu não achei, eu estudei muito o processo, mas não achei a questão para requerer absolvição ou para retirar uma qualificadora. Meus amigos, ele está seduzindo, ele está fazendo exatamente o que diz o 478. Então, não me venham com essa conversa de que o 478 não pode ser utilizado pela defesa. Deve ser utilizado pela defesa. Porque lá no início da fala do promotor de justiça, quando ele está se apresentando, logo no início, ele costuma fazer isso. Isso é argumento de autoridade. Ele está fazendo o uso da sua autoridade como cargo de promotor de justiça para seduzir os jurados, dizendo: olha, eu sou justo. Quem me conhece sabe muito bem que eu jamais iria acusar uma pessoa que não tivesse caindo sobre os ombros dela aquela acusação. Né? Isso é uma falácia, isso é um discurso sofista para seduzir, isso falta lealdade processual com os jurados, é uma forma de manipular os jurados. E aí você vai ter que depois desconstituir na sua fala esse argumento, do promotor de justiça. Então, avoquem o princípio da plenitude de defesa, caso isso aconteça, caso você precise fazer uso de algum argumento, entre aspas, de autoridade em favor da defesa, e avoque o princípio da plenitude de defesa. Eu farei isso com certeza. Ainda não aconteceu, mas se acontecer, não terei a menor dúvida de fazer. E toda vez que um promotor faz isso, eu combato. E é a obrigação da defesa combater o bom combate, combater com técnica, com elegância, com conhecimento jurídico. Então não se acuem, não fiquem acuados com medo de enfrentar o promotor de justiça, porque você não é funcionário dele e vocês estão trabalhando com o objetivo de fazer justiça. E fazer justiça é trazer a clareza dos fatos e dos argumentos. Fica aqui a dica, esse 478 para muitas pessoas é inconstitucional e para mim e para tantos outros, nós entendemos ser possível sim a defesa avocar, fazer menção a fatos posteriores que beneficiam o réu, segundo o 478, com base no princípio da plenitude de defesa. Fica a dica, nós vamos estar conversando outras vezes em outros assuntos. josebrito.com.br. Grande abraço a todos.